Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria poder, pela segunda vez, estar aqui com os irmãos. Não tá saindo nada não. Tá ligado aí no vídeo, né? Não sei. Som. Pronto, agora sim. Já saiu. Agora sim. Obrigado. Vamos começar de novo. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Como eu disse, é a segunda vez que tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos. Nessa mesma data, no ano passado, nós tivemos a alegria de conhecer aqui muitos dos irmãos e muito me alegra poder voltar aqui novamente e termos mais um tempo de comunhão. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Como nosso irmão disse há pouco, nós chegamos hoje pela manhã de um congresso da palavra na cidade de Bonito, né? E esse foi o tema do congresso na qual compartilhamos. O Senhor nos deu, pela sua graça, algo a compartilhar com esses irmãos durante esses 4 dias. E eu gostaria de usar esse mesmo tema, que foi o tema desse congresso, que é contemplar. Contemplar. Então, que o Senhor possa, nesse tempo, falar um pouco mais no nosso coração. Amém. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Amém. Senhor, continue falando ao nosso coração nessa noite. O Senhor nos deu um tempo, Senhor, de Tua própria provisão ser dispensada a nós, Senhor. Teu alimento, Teu pão. Então, Senhor, nos governe por meio do Teu Espírito. Fale ao nosso coração. Abra a Tua palavra para todos nós aqui, Senhor. Amém. Confiamos a Ti este momento, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, nós temos diante de nós um texto muito precioso, na qual Paulo utiliza o contexto do próprio Moisés, da antiga aliança, como uma figura de algo que na nova aliança é uma realidade eterna para nós, que é a glória do Senhor. A última estrofe do cântico que nós cantamos diz: faz-nos ver a glória do Senhor. Mas Moisés teve uma experiência com essa glória, porém essa glória com o tempo ela se desvanecia. Moisés cobriu o seu rosto por causa dessa glória que desvanecia. Mas o ministério da nova aliança, irmãos, é uma glória eterna que não se desvanece. E o texto aqui vai nos dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, não como Moisés que cobriu o seu rosto, mas nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Hoje à tarde nós tivemos um tempo de comunhão com alguns irmãos e falamos um pouco sobre esse texto. É interessante, irmãos, que esse contemplar que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 3,18, ela não nos remete a contemplar como, por exemplo, Davi diz no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Nós nos deparamos com um texto que nos leva para frente de um espelho.
E onde nós buscamos esta glória? Em nosso próprio rosto. Preste atenção no texto, irmãos. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quando nós vamos em frente a um espelho, qual é o nosso objetivo? É ver quem? Nós mesmos. Correto? Só que Paulo está falando aqui de uma experiência em que nós vamos como que por um espelho. E o que nós vemos? A glória do Senhor. Então, nesta contemplação da glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Se nós formos aqui para Tiago, abra em Tiago capítulo 1. Um outro texto maravilhoso que vai nos trazer essa mesma figura do espelho. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Versículo 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Percebe uma diferença entre os dois textos? O primeiro texto sugere que nós vamos diante de um espelho para contemplar a glória do Senhor. E através dessa glória nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É uma transformação, irmãos, que nos leva a olhar no espelho de Deus. E quando nós olhamos, nós não vemos mais a nós vemos a Cristo. Isso se refere ao que Paulo diz aos Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É uma vida de substituição, irmãos. Mas aqui em Tiago nós temos o oposto. Nós temos aquele que não é praticante da palavra. Ele não põe em prática o que ele ouve. E o que acontece quando ele vai diante de um espelho? Ele apenas vê o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Se no capítulo 3 de Coríntios, 2 Coríntios, verso 18, aquele homem contempla a glória do Senhor, na experiência de Tiago, este homem contempla a si mesmo. Seu velho homem, seu homem natural, sua própria humanidade, sua carnalidade. Irmãos, essa não deve ser a nossa experiência. Nós precisamos aprender a contemplar o Senhor para sermos transformados. Sabe, irmãos, a nossa transformação, ela depende do nosso contemplar. Porque é olhando para Cristo que nós seremos transformados. Irmãos, eu quero utilizar esse tempo que me resta para nós contemplarmos 4 cenas no Novo Testamento. E são 4 cenas interessantes, porque se nós olharmos essas 4 cenas, pode parecer que nós estamos olhando o mesmo texto. Explicando melhor. Existem algumas situações no Novo Testamento que aconteceram 2 vezes e foram experiências semelhantes. Se nós não tomarmos cuidado na leitura, pode nos parecer que está falando da mesma experiência. Eu vou citar aqui para os irmãos e depois nós leremos o texto. Os irmãos se lembram que nós tivemos aqui 2 tempestades na Bíblia? Os discípulos passaram por 2 tempestades. Nós temos também 2 multiplicação dos pães. Nós temos também 2 pescas maravilhosas.
E se der tempo de concluir, nós temos também duas fogueiras. São duas cenas semelhantes. Como eu disse, se não tomarmos cuidado e passarmos desapercebido, nós podemos interpretar como a mesma passagem. Mas não é. São duas experiências iguais, mas com lições diferentes. E nesse objetivo de contemplar essas 4 cenas no Novo Testamento, irmãos, já adianto para os irmãos para nós lermos dentro desse prisma. Toda vez que duas experiências idênticas são mencionadas, há um princípio no Novo Testamento. Sempre a primeira se refere à humanidade, ao lado humano. E a segunda se refere ao lado divino. Então vamos olhar dentro dessa perspectiva e vamos contemplar essas 4 cenas no Novo Testamento. Então vamos começar, irmãos, com as 2 tempestades. Vamos abrir Marcos capítulo 4. E versículo 35. Os irmãos acharam? Ah, tem aqui, perdão. Marcos 4:35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguindo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É um texto conhecido de todos nós. Mas nós precisamos, irmãos, por um momento contemplar cada texto para retirarmos as riquezas que há em cada uma delas. Irmãos, nós temos uma situação em que os discípulos são surpreendidos por uma grande tempestade. E o que mais impressiona é o que o Evangelho apresenta sobre o Senhor Jesus. Diz que, versículo 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Irmãos, você quer algo mais humano que isso? Pensa, irmãos, no Verbo encarnado. O Verbo que se fez carne, o Deus em carne, cansado das viagens evangelísticas pelo mar da Galileia. Eles atravessam o mar. E o cansaço tomou conta do Senhor. Porque mesmo sendo Deus, ele era 100% homem. E ele estava cansado. Ao ponto de deitar a sua cabeça no travesseiro, na polpa do barco, e não perceber o movimento das ondas. O cansaço do Senhor era tão grande, irmãos, de toda a caminhada, de toda a jornada que ele estava fazendo ali naquela região, que ele realmente dormiu profundamente. Então, nós temos como princípio aqui a revelação da humanidade do nosso Senhor. Um simples homem dormindo cansado em cima de um travesseiro. Então, nós temos aqui a humanidade do Senhor Jesus sendo expressa da maneira mais simples cotidiana. Alguém cansado do trabalho. Claro que o Senhor Jesus tinha um vigor físico invejável,
Mas claro, irmãos, que havia momento que ele precisava deitar a sua cabeça no travesseiro e recobrar as forças para continuar a sua missão. E aqui é um momento como esse. Então, no momento em que os discípulos estão apavorados, eles precisam do Senhor. E cadê o Senhor? Ele está dormindo? Mestre, olha o que os discípulos diz aqui. Não te importa que pereçamos? Ou seja, nós aqui passando por toda essa tribulação e o Senhor, mestre, dormindo. Não te importa que pereçamos? Imagina o Senhor levantando do seu sono, olha para aquele mar e simplesmente, como Deus que é, repreende aquele mar, repreende o vento e a calmaria toma conta daquela cena. Mas vamos tomar nota, irmãos, desse ponto. Jesus dormindo no barco. Vamos para a segunda passagem semelhante a essa, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e versículo 45. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Os irmãos perceberam a diferença entre as duas passagens? Se na primeira é revelada a humanidade de um homem cansado, deitado na polpa de um barco no seu travesseiro, na segunda ele compele os discípulos a atravessar, e ele sobe um monte para orar. Imagine, irmãos, naquela escuridão, os discípulos num barco, e o Senhor em cima de uma montanha acompanhando tudo, observando tudo, cada movimento. Se na primeira ele estava dormindo, na segunda ele estava olhando atentamente do alto de uma montanha o que os seus discípulos estavam passando. E quando a situação se tornou quase que incontrolável, o Senhor desce e o Senhor anda por sobre as águas e vai ter com os discípulos. Se na primeira cena há um homem dormindo, cansado, sob um travesseiro, na segunda, há um homem em sua divindade, andando por sobre as águas. Então este é o princípio, irmãos, destas cenas duplas, idênticas, ou cenas gêmeas que nós encontramos. E nós precisamos meditar para colhermos dessas cenas, estas verdades da palavra do Senhor. A humanidade do Senhor Jesus e a divindade do nosso Senhor Jesus. Agora nós veremos mais 3 cenas, só que estas cenas não estão ligadas à pessoa do nosso Senhor diretamente, mas está ligada aos discípulos. Vamos observar sobre essa perspectiva, tá bom? Agora vamos ver, irmãos, sobre as 2 multiplicações dos pães. Ainda no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6, e versículo 30. Essa é a primeira multiplicação dos pães. Podemos ler? 6:30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto.
porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Não vamos ler todo o texto, vamos parar por aqui. Vamos tomar nota aqui do que nos interessa nessa noite. O Senhor Jesus, mais uma vez, se desloca com seus discípulos com o fim de descansar. Revela a humanidade do Senhor. Só que agora eles vão para um lugar deserto e as pessoas ficaram sabendo que eles estavam indo para esse lugar. Então, quando eles chegaram, já tinha uma grande multidão ali esperando para ouvir a palavra de salvação do nosso Senhor. Então, o plano do descanso foi abortado. Vamos continuar trabalhando, continuar pregando. Mas é interessante, irmãos, que apenas uma manhã e uma tarde foi suficiente para os discípulos interromperem o Senhor. Falar: Senhor, já é avançada a hora. Despede o Senhor, para que ainda dê tempo deles passarem algum mercadinho aí pelo caminho antes de voltarem para casa. Apenas uma manhã, porque o texto diz assim: ao entardecer, os discípulos foram até o Senhor e fizeram esse pedido: despedem eles, porque eles já estão cansados. Puxa, irmãos, realmente uma manhã e uma tarde, pode gerar um certo incômodo, como gerou um incômodo nos discípulos, ao ponto de interromper o Senhor para acabar com aquela reunião. Não é assim em nossas reuniões muitas vezes, irmãos? Estamos cansados, esse é o nosso lado humano. Se eu ficar aqui falando por 2 horas, chegará um momento que os irmãos começarão a se mexer na cadeira, a posição do corpo já não fica legal. Vai fazer como fizeram com o Senhor. Senhor, é hora de acabar a reunião e despedir esse povo, né? Isso revela o lado humano. O lado humano, as limitações humanas. Apenas uma manhã e uma tarde foi suficiente para os discípulos colocarem para o Senhor ali: Senhor, é hora de acabar a reunião. Agora vamos para a segunda cena. Marcos capítulo 8, versículo 1. É a segunda multiplicação dos pães. Marcos 8:1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Os irmãos perceberam a diferença aqui também? Se na primeira multiplicação dos pães, apenas uma manhã e uma tarde, os discípulos se incomodaram com aquela reunião e interromperam. Na segunda multiplicação dos pães, os discípulos não interromperam. Quem interrompeu? Foi o próprio Senhor. Mas passou quanto tempo aqui, irmãos? 3 dias. Quem é que aguentaria eu falando aqui por 3 dias? Não dá, né, irmãos? Não dá. Mas se o Senhor Jesus abrir a sua boca para falar, nós ficamos 3 dias. Se o Senhor se derramar numa reunião, nós ficamos 3 dias. O ponto é o seguinte, irmãos: o que eu quero dizer com isso? Em nossa contemplação do Senhor, nós precisamos aprender
que de fato nós somos homens, temos as nossas limitações, mas nós precisamos viver também pelo poder do nosso Senhor. Amém. Sabe, irmãos, nós criamos uma rotina cristã às vezes em que nada pode sair do lugar. Nada. É o horário da reunião, é o horário do começo, é o horário do fim. Qualquer atividade extra daquilo que estamos acostumados já nos gera inquietação. Irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor de que quando Ele se derrama, não importa mais o tempo. Se os irmãos estudarem as reuniões de avivamento na história da igreja, os irmãos perceberão que quando o Senhor se derramava, ninguém saía do lugar. Eu não estou falando aqui de forçar a barra e forçar uma situação, não é isso. Mas se o Senhor se derramar, irmãos, nós precisamos ter consciência de que tudo deve ir para sacrifício. A nossa fome, o nosso sono, porque precisamos servir ao Senhor. Amém. Nós vemos que normalmente pelos domingos pela manhã, quando nos reunimos, se a palavra passar 10 minutos, o estômago começa a roncar, já não ouve-se mais o que está falando. Estou com fome, eu preciso ir embora. Não, irmãos, o Senhor está falando. O Senhor está falando. E debaixo do poder do Senhor Jesus, se Ele abrir a sua boca por 3 dias e 3 noites, a não ser que Ele nos despeça, nós temos que nos assentar aos pés do Senhor. Amém, queridos? Então esta é a segunda cena. A primeira cena, só repetindo, as 2 tempestades. A segunda cena, as 2 multiplicação dos pães. Vamos para a terceira cena, as 2 pescas maravilhosas. Lucas capítulo 5. Lucas 5:1. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E o quê? E rompia-se a rede. Gravem isso. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então, que cena maravilhosa! Que cena maravilhosa! Os discípulos recebem do Senhor uma ordem para fazer-te ao largo e lançar as redes. Só que veio uma grande quantidade de peixes e as redes se romperam. E vieram tantos peixes que os barcos quase afundaram. Irmãos, parem por um momento para imaginar que confusão foi essa cena. Por um lado, houve uma bênção. Imagine, irmãos, para os discípulos que não pescaram nada a noite toda e de repente eles tinham abundância de peixes. Só que eles não estavam preparados para isso.
Porque quando começaram a puxar as redes, eles começaram a perder peixes. E quando trouxeram os peixes, os barcos não estavam preparados para a quantidade de peixes, ao ponto dos barcos quase afundarem. Então imagine, irmãos, os discípulos gritando de um barco para o outro: corre, pega, puxa, vai afundar, me ajuda. E no final deu tudo certo. O Senhor proveu. Mas fica para nós aqui a lição. As redes se romperam quando eles puxaram as redes, a ponto também do barco quase ir a pique. Que confusão! Que confusão! Mas deu tudo certo. Agora vamos para a segunda cena e depois vamos comparar com essa. João capítulo 21. Versículo 1. Peço que depois os irmãos anotem esses textos, leiam em casa e façam suas próprias meditações, contemple o Senhor com essas meditações. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Uma cena semelhante. Trabalhar a noite toda e não ter um mínimo de um resultado. Mas não pegaram, irmãos, nem um peixinho pequeno. Nada apanharam. Claro que aqui o contexto agora já é depois da ressurreição do Senhor, né? O texto que nós lemos anterior já foi praticamente ali no meio da caminhada dos 3 anos e meio. E aqui é uma outra cena, mas o fracasso dos discípulos se repetiu. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Que vergonha! Um monte de pescador a noite toda e não tinha um peixe para oferecer para o Senhor. Nada, absolutamente nada. Verso 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Por que João reconheceu nessa hora que era o Senhor? O que será que veio na mente de João? A cena anterior. É a segunda vez que João encontra-se com o fracasso da sua humanidade. E é a segunda vez que ele se depara com a graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Pedro puxa novamente aqueles peixes, aquelas redes, João olha para Pedro e já não consegue se conter. Pedro, é o Senhor. Eu tenho certeza que é o Senhor. Mais uma vez Ele nos proveu. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes.
E não obstante serem tantos, o quê? A rede não se rompeu. Se na primeira eles perderam uma porção de peixes porque as redes se rompiam, na segunda João faz essa observação pelo Espírito Santo. Contudo, as redes não se romperam. E o que isso traz para nós na nossa experiência como filhos de Deus, na nossa experiência como Assembleia? O que isso traz de lição? Sabe, irmãos, toda vez que nós tentamos fazer as coisas na força da carne, nós nos tornamos como os discípulos na sua primeira experiência. Os peixes começam a escapar. Sabe, irmãos, toda assembleia, todo grupo cristão, se ele ainda não enfrentou, ele vai enfrentar uma situação muito particular que praticamente todo grupo enfrenta: a perda de irmãos. Irmãos que saem, irmãos que amamos, que passamos muitos anos juntos, e os peixes se perdem. E nós olhamos para muitas situações e nos entristecemos. Puxa, Senhor, os peixes estão se perdendo. Isso nos deixa confusos, atabalhoados, confusos, ficamos ali desesperados. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor das redes. É Ele quem enumera os peixes. Percebe que na primeira pesca não há menção de número? Simplesmente havia muitos peixes e as redes se rompiam. Não havia quantidade. Simplesmente pegaram os peixes. Mas na segunda experiência, João deixa muito claro: 153 grandes peixes, e contudo as redes não se romperam. Irmãos, as redes, elas só não se rompem por causa do Senhor. É o Senhor Jesus quem faz as redes não se romperem. E precisamos confiar, irmãos, no pastoreio do nosso Senhor Jesus. É claro, irmãos, que os irmãos que pastoreiam, estão à frente das assembleias locais, eles têm o zelo, o cuidado, a preocupação, e deve ter, é legítimo, mas há um limite. Irmãos, as ovelhas não são nossas. O Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, pastoreai as minhas ovelhas. Em Mateus capítulo 16, o Senhor disse para os seus discípulos ali, para Pedro especialmente: eu edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor, irmãos. As ovelhas são do Senhor. O trabalho que nós fazemos na casa de Deus, irmãos, é uma cooperação com o nosso Senhor. Mas quando as coisas acontecem no nosso meio, nós nos sentimos tão incapazes. Quando as redes começam a se romper, nós não sabemos como lidar. Às vezes abrimos a nossa boca e, em vez de ajudar, pioramos mais ainda a situação. Senhor, tem misericórdia. Parece que em dados momentos o céu se fecha e aquela comunhão tão maravilhosa que vivíamos, de repente vira uma confusão. Os irmãos já não se entendem mais, já não falam mais a mesma língua. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos reconhecer como João que disse: é o Senhor. Amém. O Senhor é aquele que preserva as suas redes para os peixes não se perderem. E Ele tem contado, irmãos, cada peixe. 153 grandes peixes. E obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Não percebe, irmãos, que essas cenas parecidas ou cenas gêmeas nos revelam isso? Por um lado, a experiência humana, a experiência, no caso dos discípulos, de fracasso, de derrota, de desânimo. Mas na segunda passagem nós temos sempre a provisão do nosso Senhor. O lado divino, a provisão, o poder, o cuidado, o zelo do nosso próprio Senhor conosco. Amém? Amém. Para finalizar nessa noite, vamos ver sobre as duas fogueiras. Lucas, capítulo de número
22, versículo 54. Lucas 22, 54. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então percebe, irmãos, o Senhor Jesus foi preso, foi levado à casa do sumo sacerdote, porém estava frio. As pessoas que estavam ali acompanhando inicialmente a prisão do Senhor ficaram do lado de fora da casa do sumo sacerdote. E o que eles fizeram para acompanhar aquele momento do interrogatório e poderem se esquentar? Vamos fazer uma fogueira aqui no pátio da casa do sumo sacerdote. E Pedro tomou lugar entre eles. Então está ali uma roda de pessoas ali se esquentando e vendo ali o que estava para acontecer. 56. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou o quê? Os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, a cena era uma fogueira, Pedro se esquentando e o Senhor sendo interrogado. E o Senhor já havia dito para Pedro há instantes atrás que Pedro negaria, mesmo Pedro afirmando que o seguiria até a morte. Pedro, com toda a sua ousadia, dizendo: olha, Senhor, ainda que os demais aqui te abandonem, eu não, eu vou até o fim. O Senhor falou: não, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E agora Pedro está ali diante da fogueira, foi 3 vezes interrogado por 3 servas do templo, da casa do sumo sacerdote. E Pedro negou. Só que existe um ponto importante aqui, irmãos. Quando Pedro nega pela 3ª vez e o galo canta, por acaso Pedro volta os seus olhos, talvez para uma porta ou para alguma janela da casa do sumo sacerdote, e diz que o Senhor voltou. Imagine que o Senhor estivesse dando alguns passos, de repente se movimentando ali no meio do interrogatório, mas mesmo de longe, o Senhor volta e olha para Pedro. Imagina para Pedro, que jurou fidelidade ao Senhor, o negá-lo por 3 vezes e ainda ter a consciência. Ele sabe que o Senhor simplesmente olha. E você pensa que foi um olhar de julgamento, de reprovação? De forma nenhuma. O olhar do Senhor, irmãos, foi um olhar de tanto amor para Pedro, que levou Pedro a um quebrantamento, de Pedro sair daquele ambiente e procurar um lugar para chorar amargamente. Irmãos, é aquele choro de se derramar, de gritar, de doer. Eu neguei o meu Senhor. E Ele sabe, porque Ele se voltou e Ele olhou nos meus olhos. Essa foi a primeira experiência de Pedro em uma fogueira. Mas a segunda, irmãos, está na mesma passagem que nós lemos aqui em João 21. Voltemos para o texto. João 21,
Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam mais distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. A palavra aqui no grego é a mesma. Havia uma fogueira. Agora você imagine, irmãos, Pedro teve um momento marcante na vida dele, talvez o mais marcante, de uma experiência ruim com o Senhor. O negá-lo numa cena na frente de uma fogueira se esquentando. Imagina agora, ele desce do barco, sai nadando por 90 metros e se dirige ao Senhor. E onde o Senhor está esperando ele? Ao lado de uma fogueira. Imagina a mente de Pedro nesta hora. Imagina Pedro se aproximando em silêncio. Era a mesma cena, Jesus e uma fogueira. Só que diz que nessa fogueira havia pão e peixes. Isso é muito importante também, irmãos, meditarmos. Na primeira fogueira não havia nada, mas na segunda havia a provisão para aqueles discípulos que tentaram pescar a noite toda e nada apanharam. Percebe, irmãos, como o Senhor é misericordioso com os seus discípulos? E o Senhor, a partir daqui, inicia com ele um interrogatório. A partir do versículo 15, o Senhor pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Se na primeira fogueira ele negou por 3 vezes, na segunda ele foi interrogado pelo Senhor 3 vezes sobre o seu amor pelo Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Olha, Pedro, quando tu eras mais moço, tu cingias a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando fores velho, outro te cingirá e te levará para um lugar onde não queres. Aí João diz assim: e isto dizia Jesus, com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Aí João diz que o discípulo a quem Jesus amava passou do lado, no meio da conversa. E Pedro falou: Senhor, e quanto a este? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: que te importa que ele permaneça até que eu venha? Quanto a você, segue-me. Na primeira nós temos a fogueira da negação, da traição, do abandono. Na segunda fogueira é a fogueira da reconciliação, da restauração e da comissão que o Senhor Jesus deu a Pedro. Percebe, irmãos, que as cenas, elas falam por si só, são detalhes que nós precisamos aprender a meditar na palavra do Senhor para comermos a palavra, para realmente contemplarmos as belezas do Senhor. Irmãos, quando olhamos para nós, em nossa experiência pessoal e até na nossa experiência corporativa, quantos erros, quantos equívocos, quantas pessoas nós ferimos, chateamos, magoamos e até mesmo deixamos para trás. Isso é o nosso lado humano, irmãos. Isso é a nossa carne. Esses são os discípulos do Senhor. São discípulos do Senhor, mas são homens, pecadores, limitados. Esses somos nós, irmãos. Esses somos nós. Não dá para esperar muita coisa de nós. Agora tem um porém. Agora tem um porém. Nós vivemos contemplando o nosso rosto no espelho e vendo o natural, como diz Tiago? Ou praticamos, ou temos que praticar o que Paulo disse em 2 Coríntios 3,18,
contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, todo o nosso serviço ao Senhor depende da glória de Cristo. Se tentarmos fazer as coisas na força da carne, irmãos, é só confusão, é barco afundando, é rede rompendo, é só tristeza. Nós não temos capacidade para nada. Para nada. Por isso o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Precisamos aprender do Senhor, irmãos, o manso e humilde. Só dessa forma encontraremos descanso para a nossa alma. A nossa vida de comunhão, irmãos, é um desafio. A vida de comunhão de uma assembleia é ou não é, irmãos? É um desafio. Mas como irmãos que não se bicam lidam, vão se lidar? Como que pessoas que tiveram já problemas no passado agora têm que lidar dentro de uma assembleia? Nós vivemos pelo rosto natural, contemplando no espelho o nosso próprio rosto, contemplando a si mesmo, vivendo na base do velho homem? De forma alguma, irmãos. Nós vivemos por Cristo. Nós vivemos por Cristo. A nossa comunhão é Cristo. Nós dependemos de Cristo. E o que o Senhor nos mandar, faremos. Lança as redes à direita do barco e achareis, faremos. Faremos. Meus irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Por um lado, reconhecermos as nossas fraquezas. E por outro lado, reconhecermos o poder do nosso Senhor. Amém. Quando a Assembleia Local está vigorosa, caminhando em comunhão, nós temos que dizer como João: é o Senhor. É o Senhor. Quem faz os peixes não escaparem é o Senhor. É o Senhor. Nós somos apenas cooperadores com Ele. Nós cooperamos com Ele. Pela sua graça, irmãos, Ele nos usará para consertarmos as redes em sua casa. Mas as redes são dele. É Ele quem provê, é Ele quem sustenta e é Ele quem guarda. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Amado Senhor, te bendizemos nesta noite, Senhor, por tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, por esta porção que o Senhor nos deu nesta hora. Pedimos ao Senhor que, por meio do teu Espírito, imprima as tuas palavras no nosso coração, Senhor. Faz-nos perceber, Senhor, que a nossa carne para nada serve na tua obra, a nossa disposição, nada, Senhor. Mas precisamos inteiramente da tua provisão. Precisamos do teu poder, Senhor. Do teu poder que é capaz de nos levar a fazer muito mais, Senhor, daquilo que nós podemos. Tu podes, Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja com cada um de nós nesta hora e continue falando aos nossos corações, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Amém. Tem uns 5 minutos, irmãos, para